Olá, companheiros de jornada, estamos começando mais um programa Sintonia e Equilíbrio. Você já sabe, toda terça-feira, pontualmente às 11 horas, nós temos um encontro marcado. Quero lembrar vocês para acessar o nosso portal que está aparecendo aí no seu visor, para ficar por dentro das novidades, dos eventos. E eu quero destacar o workshop A Caminho do Sucesso, que vai ter agora em março. E a nossa festa, que será em setembro. E você não pode perder. Por isso, estou avisando com bastante antecedência para você marcar aí na sua agenda, porque você não pode ficar de fora da festa de Sintonia. Não esqueça de visitar a página dos nossos especialistas, acompanhar, né, a agenda de eventos deles, toda a movimentação, ler os artigos, enviar seus comentários. Então, a sua participação no nosso portal é super importante e não deixe de nos acompanhar também no canal do YouTube. Se você perdeu um programa, você quer rever algum programa dos nossos convidados, é só você acessar o nosso canal no YouTube ou acompanhar pelo nosso portal também no Link TV. E você também pode nos acompanhar pela rádio, no programa Sintonia e Equilíbrio. É um pouquinho diferente do programa da TV, claro, com mais interatividade. Você pode fazer sua pergunta, que eu vou responder lá na hora ao vivo. E você pode mandar seus comentários, suas sugestões e acompanhar, né, toda a nossa programação, tanto na rádio como na TV, como no canal YouTube. Então já sabe que o importante é a gente se comunicar. Não podemos perder, né, essa comunicação. Então temos vários canais aí para você estar ligadinho, sintonizado com o programa Sintonia e Equilíbrio. E hoje nós vamos aprender mais um novo caminho, né? Mais um caminho bem interessante, que não é muito divulgado, né? Mas o Sintonia e Equilíbrio foi buscar um grande profissional. Ele é terapeuta holístico, ele é reikiano, ele trabalha com terapia floral, com radiestesia. E hoje ele vai contar pra gente tudo, absolutamente tudo sobre o poder mágico das runas. Nós estamos recebendo Iriel Bueno. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Iriel, mas que poder é esse que tem as runas? As runas são um método oracular desenvolvido pelos nórdicos antigos. Mas muito antes de elas serem um método oracular, elas já eram um método mágico. São símbolos que traduzem arquétipos que podem ser usados para efeitos de explicitar o nosso conteúdo inconsciente e, com isso, trazer o efeito oracular. O que é o efeito oracular? É você conseguir buscar dentro do inconsciente as respostas para os problemas que te afligem no presente. Eu, pessoalmente, e os nórdicos particularmente, não acredito muito em previsão de futuro. A gente pensa no futuro como alguma coisa que ainda está por se desenvolver. Portanto, nós hoje temos o poder de alterar. E como é que nós alteramos? Consultamos o oráculo para descobrir qual é o melhor caminho para resolver uma situação que nós vivemos no presente. Esse oráculo se traduz nas runas. Mas as runas não são só isso. Elas, como são símbolos mágicos, elas podem ser usadas também como forma de você fazer com que determinada coisa aconteça. Podem ser utilizadas como um efeito mágico propriamente, ou seja, de realizar aquilo que você precisa. Eu, particularmente, conheço as runas e tudo, mas eu não sabia desse outro lado, mágico mesmo, de você fazer a magia, né, com as runas. Os nórdicos utilizavam pedras gravadas com determinados símbolos mágicos das runas, formando determinadas frases mágicas, e utilizavam essas pedras como forma de você defender uma propriedade, como forma de você fazer com que determinada coisa acontecesse. Isso era muito comum. Ainda existem hoje resquícios dessas pedras. Nós estamos falando, claro, de uma civilização que se desenvolveu há pelo menos uns 2000 anos atrás. Então, o que existe ainda hoje documentado é relativamente pouco, mas nós estamos fazendo um trabalho que inclui duas vertentes principalmente. Uma delas, o estudo histórico da coisa. Ou seja, existem documentos históricos que você pode ainda resgatar. A outra é a canalização direta dos arquétipos das entidades nórdicas. Os arquétipos, principalmente de dois deuses, chamados Odin e Freyr, que são os dois deuses, de certa maneira, patronos das runas. Iriel, o oráculo das runas, as runas em si, não são tão divulgadas. Quer dizer, como os oráculos, né? Por exemplo, teve um determinado tempo que o
tarô era considerado um oráculo de elite. Depois ele ficou mais popular. E as runas a gente quase não ouve falar, quase não tem curso de runas. Por que ela não alcança essa divulgação? Olha, isso se deve a dois fatores. O primeiro deles é o seguinte, é que o tarô já existe na Europa, sedimentado na Europa, há muitos e muitos anos. De uma maneira ou de outra, em várias civilizações europeias, o tarô estava sedimentado, estava bem plasmado. Então, quando começou a se utilizar mais o tarô no Brasil, existia documentação sobre ele. Sobre as runas, não. As runas não existia nada documentado, escrito. Houve, na época de 1930, 1940, o primeiro ressurgimento das runas. Mas, infelizmente, foi na Alemanha nazista. Então, por causa disso, as runas foram associadas tremendamente ao nazismo durante um período. Fez com que elas declinassem depois da guerra e praticamente nós perdemos com isso cerca de 100 anos. Só agora é que nós voltamos lentamente a reconhecer outra vez, a estudar esses diversos grupos fazendo isso, mas ainda de uma maneira ainda muito privada. Não é uma coisa muito pública. É muito difícil porque praticamente toda a literatura que existe sobre o assunto está em idioma estrangeiro. Não existe praticamente nada em português. Eu estou terminando agora um livro, eu pretendo lançar no ano desse ano, um livro que vai, de uma certa maneira, ajudar a trazer as runas para o público brasileiro. Mas ainda não existe nada muito bem feito em português sobre o assunto. E até, eu não sei também se por causa dessa falta de informação, eu estou comparando o tarô, porque é o mais próximo da gente, né? As clientes, assim, né? Eu também trabalho com oráculo, eu tenho muitas amigas que trabalham com oráculo, que jogam, trabalham com vários, né? Ao mesmo tempo, as clientes tinham uma resistência. Não, eu quero tarô é só para falar da vida, eu quero saber outra coisa. Então, não tem aquele discernimento que o oráculo é oráculo, né? Todo oráculo é oráculo. Eu posso dizer com tranquilidade, porque eu acho que eu já experimentei a maioria deles. Eu comecei a estudar o tarô aos 19 anos de idade. Depois enveredei pelo estudo do Xing. No Xing estudei os búzios, estudei o jogo de Fá, estudei geomancia. E no meio disso, lá pelos anos 70, 80, mais ou menos, eu comecei a estudar as runas. Eu fui talvez um dos primeiros a começar a usar as runas. E todo oráculo, ele é um autoconhecimento. Ele fala Totalmente. que você vai isso, Totalmente. Ele é uma forma de você explicitar um conteúdo inconsciente. À medida em que nós queremos trazer alguma coisa maior do que nós mesmos, o nosso próprio inconsciente é uma porta para o inconsciente coletivo, o inconsciente de toda a humanidade. Então nós podemos trazer tudo isso através do oráculo. A runa tem uma diferença fundamental entre os outros oráculos. A runa é mal educada. Por que é mal educada? Porque ela não dá volta. Ela diz na cara aquilo que é e o que tem que ser feito. Você pode seguir ou não, mas ela não fica dando volta. Isso se deve ao próprio espírito do povo nórdico. Era um povo que vivia em condições climáticas muito adversas e que não podia se permitir muito tempo para tomar uma decisão. Senão o frio vinha e matava todo mundo. Então eles tinham que tomar uma decisão hoje, agora, resolver o problema deles nesse instante. Não havia espaço para muita filosofia. Então as runas são assim, elas são muito diretas. É muito o espírito realmente dos nórdicos antigos. E quando você fala de magias, eu acompanho pelo Facebook, eu acompanho todo mundo, né? Eu acompanho os amigos, os inimigos, eu acompanho todo mundo, porque eu quero estar informada do que está acontecendo, né? Porque se você não se informou, você fica para trás. E eu vejo muito você postando sobre o curso de magia rúnica. Como é que é essa magia rúnica? É ritual, é prece, oração? Como é que é? A magia rúnica se desenvolve em dois aspectos principais. Um chamado Galdri e outro chamado Seidr. O Galdri seria a magia de Odin, e o Seidr é a magia de Freya, para ficar bem simples. O Galdri é a magia que você é uma magia operativa, você usa as runas para fazer alguma coisa. O Seidr é uma magia xamânica, então uma espécie de xamanismo nórdico. É mais feminino, por isso é de Freya, enquanto que o Galdri é mais masculino, por isso é de Odin. Mas isso não importa, porque Freya mitologicamente ensinou a Odin o Seidr, enquanto Odin ensinou a Freya o Galdri. Então os dois participam conjuntamente disso. Agora, quando eu falo do curso de magia rúnica, eu falo de um aspecto principal. Em 2000, quando eu me formei em Reiki, deixa eu levar essa história para frente. Quando eu iniciei o Reiki, a gente tem uns sonhos, sempre depois do processo de iniciação, insights,
E eu recebi insights muito fortes de que eu devia buscar uma forma de juntar as runas ao reiki. Aí eu entrei na internet, porque eu não vou inventar roda. Confuso, né? Não, mas porque são símbolos também. Né? Então eu procurei na internet uma forma de fazer isso, porque eu não queria reinventar a roda. Eu descobri que havia um mestre reiki nos Estados Unidos, chamado Rodney Cox, que em 2004 desenvolveu esse método. E eu me iniciei nesse método. Esse método chama-se o poder único, Runwaldry. E ele é um método paralelo ao reiki. Ele não é exatamente a mesma coisa que o reiki, mas ele é paralelo ao reiki. Então nós usamos símbolos mágicos, entre eles as próprias runas, para você fazer aquilo que você quer, para você transmitir energia, para você iniciar um objeto mágico, para você fazer aquilo que você está querendo, para fazer um trabalho de reequilíbrio energético do cliente. Tudo isso a gente faz com o Runwaldry. E esse curso que eu montei é exatamente isso, um curso de tradições nórdicas. Primeiro eu falo toda a base das tradições nórdicas, tradições místicas nórdicas, falo sobre as runas, as 24 runas do alfabeto futárquico antigo, e depois eu vou iniciar as pessoas no Runwaldry. E elas podem utilizar todo esse cabedal de conhecimento do trabalho mágico. Nossa, muito interessante. Eu cheguei para você através desse poder mágico das runas. Eu falei, que isso? Eu nunca ouvi falar. Né? Apesar de ouvi falar bastante de runas, tem runas que eu jogo, mas eu falei, como é que é essa magia dessa coisa de runas? Me instigou. E é um curso longo esse curso que você fez? Não, é um fim de semana. Qualquer pessoa pode fazer, Qualquer pessoa pode fazer, mesmo que não tenha noção nenhuma de oráculo. É até melhor, né? Porque não vem com vício de nenhum oráculo. Tanto faz, eu acho que tanto faz. A pessoa pode aproveitar o cabedal que ela já tem de conhecimento de outros oráculos, mas também pode chegar crua e sai dali com o conhecimento básico da coisa. Agora, evidentemente, ela vai ter que se autodesenvolver depois. A gente dá, eu costumo dizer que o oráculo é como arte. Você pode ensinar técnica, mas não pode ensinar inspiração. É a mesma coisa com o oráculo. Você tem que pegar, ensinar a técnica à pessoa, mas depois ela tem que desenvolver o trabalho inspirador dela. Ela tem que se autodesenvolver nisso. E para isso, a própria meditação usando o Runwaldry ajuda extraordinariamente. Eu costumo fazer, com o grupo que vem fazendo esse trabalho comigo, meditações guiadas. Então, uma vez por mês, mais ou menos, nós nos juntamos e eu faço uma meditação guiada, onde eles encontram o espírito de cada runa, para que eles possam desenvolver um pouco mais o conhecimento de cada uma delas. Nesse curso que você dá, né? Você vai ensinar oráculo, mas tem algum tipo de iniciação? Tem uma iniciação que a gente chama iniciação ou sintonização. O que a gente faz é sintonizar a pessoa com os símbolos mágicos do Runwaldry. Da mesma forma que se faz com o reiki, exatamente igual. A diferença entre o reiki é que o reiki você canaliza energia por você para impor pelas mãos energia ao cliente. No Runwaldry não. É uma forma de eu trazer diretamente ao cliente a energia, através da mentalização. E para praticar o jogo, né, você jogar, o sistema lá, tem horário? Porque geralmente o pessoal de horário cigano, eu não jogo à noite, eu não jogo de manhã, tem uns folclores assim. Não, mas para as runas, o que acontece é o seguinte, outra vez, as runas estão aí para serem utilizadas quando nós necessitarmos delas. Elas são tão práticas que com esse saquinho de runas eu posso levar para qualquer lugar e até, de uma maneira assim, escondida, tirar uma só runa que possa representar uma resposta para o problema imediato que eu tenho. Então, é uma forma de você consultar até dentro do escritório. Eu já fiz isso quando eu trabalhava antes de ser terapeuta holístico, eu me dedicava a outra atividade. Eu tinha um conjunto de runas dentro da gaveta do escritório. Então, quando eu tinha um problema, a primeira coisa que eu fazia era tirar uma runa, é isso que eu vou fazer. Então, já tinha uma resposta imediata para aquilo que eles estavam querendo. As runas são muito práticas, muito práticas. Não é necessário um ritual muito grande. Você vê, o campo que eu estou trazendo aqui para jogar as runas é o próprio saquinho deles. Eu não preciso mais do que isso. O próprio saquinho que está aqui, eu já jogo as runas. Ou se não precisar, eu simplesmente tiro 3 runas, vejo o significado delas aqui na minha mão, ou tiro apenas uma e vejo o que é. Assim é que funciona. E a resposta é muito positiva. E é bem simples, né? Eu diria o seguinte, a técnica é simples, mas é enganosamente simples, porque cada runa, acho que a gente pode mostrar uma aqui, por exemplo, tem dezenas de camadas de significados superpostas. Então essa que eu peguei, por exemplo, é a runa Turisate, é a runa do espinho, mas ao mesmo tempo que é o espinho, é a runa das forças
incontroláveis da natureza, traduzidos pelos gigantes, porque Thor é gigante no nórdico antigo. Então, Tursais é a runa dos gigantes. Ao mesmo tempo, outra camada de significado é um falo masculino, então representa o poder violento da masculinidade, o lado violento do poder da masculinidade. Então, todas essas camadas estão superpostas. Ao Vitic, ou Rune Master, que é a pessoa que joga junto, cabe selecionar quais são as camadas de significado adequadas para aquele caso específico que está sendo apresentado a ele. E fazer uma composição entre as 3 runas. Normalmente se joga tradicionalmente 3 runas. 3 runas só. Então, pegar as 3 runas e fazer essa composição de significado mais adequado. 3 runas você tem você abre um leque de informações. Como Claro. você está falando, você tem Eu tenho vários níveis de leitura. Desde uma leitura mais para o nível material, até uma leitura mais para o nível espiritual, o nível mais intelectual. Aquilo que você quiser pode estar representado ali. Depende só do problema que você vai apresentar. E eu acho fantástico. Quanto tempo demora uma consulta de runas? Depende muito do cliente. O cliente mas pergunta ou você joga e eu posso jogar, mas ele perde uma oportunidade de que eu possa ajudar a fazer a interpretação. Porque se ele chegar sem fazer uma pergunta, eu vou tirar as runas e vou ler o significado delas. E a interpretação tem que ficar a cargo do cliente. Nesse ponto, eu não gosto de exercer 100% de intuição. Porque as runas são uma conjugação perfeita entre o nosso lado racional e o nosso lado intuitivo. Então eu gosto de exercer um pouco mais de racionalidade. Por isso é bom quando o cliente tem a liberdade de dizer para mim qual é o problema, qual é a pergunta. Ele tem que fazer uma pergunta objetiva. Agora, se ele não quiser, não tem problema, a gente joga assim também. Nas runas também tem, a gente encontra os outros oráculos, o cliente pergunta uma coisa agora, aí entra outra pergunta, ele volta lá, E o mais gozado é que as runas normalmente elas são tão mal educadas, tão sem vergonha, que elas se repetem. Então o cliente vem e diz, mas outra vez a mesma runa, tem 24 possibilidades, está saindo outra vez a mesma runa para você. Pode ficar bem entendido. Porque ele está dizendo, olha, é isso, não discute, não tem como discutir. Mas a consulta demora cerca de 30 minutos a 1 hora. Não precisa mais do que isso. Como eu estava dizendo para você, quando você tem prática e joga para si mesmo, 5 minutos resolve o problema. Então não precisa mais do que isso. E é um sistema muito interessante, um sistema muito efetivo de você conseguir respostas práticas para o seu problema imediato. E fala um pouquinho mais das suas outras atividades, das runas. Obrigado. Eu sei que você tem vários cursos, né? Eu me preparei a vida toda para exercer a atividade terapêutica holística quando me aposentei da outra carreira e comecei a adotar essa carreira terapêutica holística. E para isso eu estudei a terapia floral, que eu acho muito legal. Uso muito a terapia floral, particularmente florais de Minas e florais da Califórnia, uso todos os dois. Utilizo a radiestesia radiônica. Isso já é uma técnica de explicitar o nosso inconsciente através dos pêndulos, das varetas radiestésicas e das próprias máquinas radiônicas, que são máquinas de emissão de, entre aspas, energias corretivas para organizar a energia do cliente à distância. E faço reiki. Eu faço 2 modalidades de reiki. Eu faço o reiki sui tradicional e faço o karuna reiki. Então, normalmente, o que é uma consulta comigo? É uma conjugação de todas essas técnicas. Mas ninguém consegue separar, né? É difícil ter terapeuta que trabalha com uma técnica só. Não. Nós somos multitécnicos. Porque não tem como. Veja, você tem uma história de vida enorme. E você deixar uma parte dessa vida para atender um cliente utilizando só alguma coisinha, fica sempre muito pobre. Por isso eu sempre procuro conjugar. Mas varia muito de acordo com a relação terapêutica, né? A relação que estabelece entre o terapeuta e o cliente. De acordo com aquilo que o cliente está sentindo mais à vontade, é por esse caminho que a gente vai. Mas sem dúvida, a terapia floral faz parte direto do meu trabalho. Eu dou curso de tudo isso também. Do curso da terapia floral com Minas, eu sou autorizado pelo próprio laboratório floral de Minas, aos cursos do Rio de Janeiro. Eu dou curso de radiestesia radiônica e dou os cursos de reiki, tanto do reiki tradicional quanto do reiki karuna, que é uma forma de reiki, eu diria assim, mais intensa do que o reiki tradicional. Então, são essas técnicas. Sem esquecer, evidentemente, das próprias runas, como o time da gente está aqui, das runas e do Valder, que é segunda. Como eu
prometi a vocês, o Iriel vai passar pra gente a agenda dele, né? Dos eventos, das palestras, cursos. Tem muita coisa, muita novidade por aí, né? Nós estamos em janeiro, o ano está começando, mas você não pode ficar aí sentadinho acomodado, né, gente? Vamos se animar, vamos fazer cursos, vamos assistir as palestras. Tem muito conhecimento sendo compartilhado, tem muitos eventos legais que você não pode ficar de fora. Senão, já sabe, né? Quem não se comunica, né? Ou você está dentro ou você está fora. Então, vamos nos comunicar. E eu gostaria que você passasse as suas atividades agora de 2015. Ok, muito obrigado. Eu ainda não tenho uma agenda firme. Existe um ditado no Rio de Janeiro que diz que o ano só começa depois do Carnaval. A agenda deve começar exatamente logo depois do Carnaval. Eu convido a todos os espectadores a procurar minha agenda no site www.irielbueno.com.br. Lá eu tenho sempre a divulgação da minha agenda, assim como na minha fanpage do Facebook, Iriel Bueno, terapeuta holístico. Você pode procurar lá, porque ali você vai ter sempre a minha agenda. Eu terei cursos, logo, bem rapidamente, da parte de runas, né? Será o curso que eu chamo de magia rúnica, em que nós fazemos tudo isso, tradições nórdicas, as runas e o Runwalder. São 3 fases, né? São 3 fases no mesmo curso, 2 dias, um fim de semana normalmente. Tem um curso de Floral de Minas que se desenvolve em 120 horas, é um curso bem longo. Ele se desenvolve em 4 módulos de um fim de semana cada um, ao longo dos meses. Então a gente vai começar logo imediatamente também. E tem os cursos de Reiki, e aí são vários níveis, né? A gente começa sempre com Reiki 1 e 2, que eu também dou no mesmo dia, eu junto os dois para simplificar a vida. Então eu faço Reiki 1 e 2 no mesmo dia. Um pouquinho depois já faço o curso Reiki 3 para quem pretende seguir, e o de Karuna Reiki para quem já está formado em Reiki Sui tradicional. Tem, vamos dizer assim, o curso de radiestesia radiônica que eu faço apenas uma vez por ano. Esse é um curso que ele não é que não tenha muita procura, mas é que ele é mais difícil de realizar. É um fim de semana também, mas é um curso mais difícil de realizar. E são sempre aqui no Rio? São sempre no Rio. Eu normalmente dou os meus cursos no espaço terapêutico que chama Samyama, que fica na Tijuca, ali na Rua Barão de Mesquita, 105, na Tijuca. Mas as inscrições são sempre feitas comigo, através do site ou do meu telefone. E se meus companheiros de nada, minhas amigas, que estão em outro estado, se quiserem fazer curso, dá para você vir na minha cidade, fazer um workshop? Com muito prazer. Se construírem, montarem uma turma que justifique esse deslocamento, a gente tem o maior prazer em fazer o workshop. Eu estou sempre participando de palestras, e essa agenda está sempre colocada aí. Tem gente que está fora do Rio, né? Tem muita dificuldade de vir para o Rio, mas você tem até medo também, né? Eu escuto muita coisa, a pessoa fica bem assombrada. Então, é mais fácil o deslocamento do professor. Com muito prazer. E se alguém quiser fazer uma consulta via Skype, eu também faço isso. Então dá o seu Skype, o pessoal adicionar. O Skype é Iriel Bueno, pode me procurar no Skype. Você mais alguém escondido aí na manga? Quando gente? Eu acho que é só isso mesmo. Eu acho que é só isso mesmo. Mas se quiserem me procurar também, não há problema, estou à disposição de todos. É para isso que eu desenvolvo todo esse trabalho. Agora nesse mês, nós tivemos um encontro de especialistas, né, no mês de dezembro, passou na última semana de dezembro, e na primeira, agora de janeiro, né? E nesse encontro de especialistas, nós reunimos profissionais, né, de algumas áreas, para falar energeticamente como vai ser o ano de 2015, para fazer previsão, o artista vai morrer, todo mundo vai morrer, gente. Isso é nada comum. A economia, isso aí desde que o mundo é o mundo não vai mudar. Então, como seria esse lugar comum? Então, eles fizeram uma análise energética, dando algumas dicas, algumas informações para os nossos convidados. Como você estava tarefado na época, no meu tempo, eu gostaria, hoje, se possível, que você desse uma mensagem de 2015 das runas. Muito gosto. Eu vou tirar 3 runas para esse ano de 2015, energeticamente, especificamente para o Brasil, que afinal de contas é onde nós estamos, e como é que nós podemos aproveitar melhor as energias do ano. Né? Essa é a maneira de a gente pensar sobre o horário. Eu vou tirar 3 runas. A runa de Uruda, de Verdande e de Skuld. Uma representa o passado, a outra representa como o passado está se transformando nesse instante, e a terceira, o futuro provável. Então são as 3 runas que a gente vai colocar. Urd, Verdande, Skuld.
primeira runa que vem é a runa de Pertro. Pertro é a runa do imprevisível, ou seja, esse ano vai ser um ano de muita reviravolta. Está se desenhando um ano de muita reviravolta, de coisas que estão fora do controle, de uma certa maneira. Não obrigatoriamente ruins, não obrigatoriamente ruins. É o jogo é imprevisível. É como você virar um copo de dados, pode sair o 7, né? E você pode perder o que está na mesa. Então a primeira runa é essa. A segunda runa é a runa da comunicação, Ansus, a runa da inspiração. E a última é Dágalas. Dágalas é a runa do alvorecer, da aurora. Então, lendo essas três runas em conjunto, é um ano em que vão acontecer muitos golpes de sorte, coisas que são imprevisíveis, mas apesar disso, se você utilizar a capacidade de inspiração, se você estiver inspirado, você vai ver um futuro muito brilhante, uma aurora se levantando no futuro sobre a sua vida. Ou seja, o fundamental é o seguinte: comunique-se bem e seja inspirado, ou seja, a inspiração não é só a questão de você compor alguma coisa, não, é principalmente a intensidade com que nós fazemos as coisas. Então o que o ano está pedindo é que nós sejamos intensos, que nós coloquemos a alma naquilo que nós estamos fazendo. É fazer com vontade mesmo. É fazer com muita vontade, porque nesse momento você vai conseguir um alvorecer, uma aurora, um dia novo, uma energia muito boa. Ou seja, é um ano complicado para começar, mas se a gente souber trabalhar, ele vai ser muito auspicioso. É porque esse ano ainda traz um resquício do ano de 2000, que foi um ano muito pesado, né? Sem dúvida. Energeticamente não foi um ano muito bom, né? Sem dúvida. Um ano complicado, é um ano que a gente sempre vê grandes mudanças e tudo mais, mas eu acho que o país vai passar por um processo de transformação muito grande em 2015. E dentro do que as Junas estão dizendo, eu entendi também a questão de aproveitar as oportunidades, da primeira runa que caiu. E você acha que esse período, esse acontecimento, esse boom que vai acontecer, que a Runa está indicando que vai acontecer, você acha que acontecerá no primeiro semestre ou no segundo semestre? Tem um período, mais ou menos? Ai, gente, não estou me consultando não, hein? Não, você está consultando todos os telespectadores. O primeiro semestre ainda é complicado em matérias financeiras. Começa a runa da cronologia, o ritmo. Não é um momento muito propício ainda no segundo semestre. Então, nada de comprar, vender, emprestar. Não, no princípio não. Tem que ficar nesse grupo. O segundo semestre, interessante. No segundo semestre se apresenta uma virada, uma virada no ano. O segundo semestre muda completamente em relação ao primeiro. É como se o ano estivesse entrando realmente. É como se o ano estivesse entrando normalmente. E é o que eu disse para você, as runas se repetem, né? A última runa, a que representa o futuro do segundo semestre, é exatamente Pertro, ou seja, a runa do golpe de sorte. Aquela que nós começamos no princípio, lá atrás, foi a primeira runa que nós tiramos, ela está fechando o jogo. Aí você está errada. Você está errada. Eu entendi mais ou menos assim. Se joga de cabeça para ver o que vai dar. Mas se joga com intensidade. Com intensidade. Fundamental que você se comunique bem e que você seja intenso. Que você faça aquilo que você tem amor por fazer. Será que esse jogo foi por mim? Quem sabe? O Brasil mesmo. Quem sabe? Será que foi por Não, mim? pode ser. Você está muito perto, pode ter contaminado as minhas runas. Verdade. Você quer deixar uma mensagem? Não, eu quero agradecer muito a oportunidade. De novo, meu trabalho está aí, se vocês quiserem participar, o site é www.elielbueno.com.br e o telefone é 97207-7722. Skype? Podem me procurar. O Skype é Eliel Bueno, no Skype. E o fanpage do Facebook é Eliel Bueno, terapeuta holístico. Ok. Tá bom? Eliel, agradecendo a sua presença. Muito obrigado. Tá? Volte mais vezes, eu vi que Claro. você tem muita coisa para contar, muita coisa para esclarecer e nos ajudar a trilhar esse caminho, não é mesmo? Vocês gostaram? Eu amei, gente, amei, que coisa legal, que bacana. Como a gente aprendeu, não é mesmo, sobre runas, e o Eliel vai voltar, ele já está convocado, já está na nossa pauta, para contar mais coisas sobre as runas, sobre a magia, sobre a radiestesia, né? Então tem muita coisa aí que ele vai passar pra gente. E você já sabe, já estamos chegando no final do nosso programa. Toda terça-feira, às 11 horas, nós temos um encontro marcado. Você pode entrar em contato
pelo site, e-mail e telefone que está aparecendo no seu visor. Não consegui, Zane, pelo amor de Deus, me ajuda. Ajudo, gente, eu ajudo. É só fazer sinal de fumaça, bater tambor, colocar o ponto no correio. Vou chegar até você. Um grande beijo, até o nosso próximo encontro.